Olá, o meu nome é Paulo de Vilhena, faz cerca de 20 anos que sou consultor empresarial, investidor, ajudo empresas a acelerar os seus resultados empresariais. Neste processo tive a oportunidade de escrever já 8 livros sobre negócios, onde partilho muito dos ensinamentos que vou partilhar consigo neste vídeo. E aquilo que nós vamos fazer nestas 4 aulas em que eu lhe proponho que me acompanhe é exatamente passar por todas as alavancas que nestes 20 anos de experiência eu entendi serem fundamentais para poder alavancar os resultados da sua empresa. Para que ter uma empresa seja uma experiência mais gratificante e para que possa eventualmente proporcionar-lhe até um estilo de vida melhor para si e para a sua família. Então eu vou fazer aqui uma promessa ousada, eu sei que é ousada, mas se ficar comigo nestas 4 aulas até ao fim deste curso, eu prometo-lhe também que a promessa fará todo o sentido e que entenderá ao longo de todo este processo que a promessa é verdadeiramente real, ou seja, eu conseguirei seguramente mostrar-lhe de uma forma perfeitamente lógica como é que mexendo em diversas alavancas poderá acelerar os resultados da sua empresa, medidos em vendas, lucro, fluxo de caixa, mas também resolvendo aqueles que são os principais estrangulamentos que quase todos os empresários com quem me tenho cruzado nestes 20 anos acabam por, de alguma forma, identificar. Para além da questão financeira, vendas, lucro, fluxo de caixa, portanto, a questão do dinheiro, quase todos os empresários referem também a algumas frustrações no que respeita ao alinhamento das suas equipas, conseguirem manter as equipas alinhadas com a execução consistente das suas ideias, dos seus processos, dos seus planos, na prossecução dos seus objetivos, mas também com a gestão do tempo e com o desafio de serem altamente produtivos. Mas qual é a promessa que eu tenho para lhe fazer? Bom, grande parte das empresas que têm passado por estes cursos, grande parte das empresas com as quais temos tido a oportunidade de colaborar nestes 20 anos, têm conseguido resultados na ordem de 20% mais vendas, 30% mais lucro e 40% mais fluxo de caixa nos 12 meses seguintes a terem a experiência de serem acompanhados por nós. Como é que isso é possível? Isso é possível exatamente como já adiantei anteriormente, identificando quais são as principais alavancas, os principais pontos em relação aos quais temos capacidade de agir nas nossas empresas, partindo obviamente de uma capacidade anterior de leitura de quais são os pontos essenciais de atuação do empresário e, a partir desse momento, atuando sobre essas alavancas, conseguirmos chegar a resultados que antes pareciam difíceis. E nós temos a tendência sempre de pensar que é com mais esforço, e esforço eu sei que todos os empresários dão, compromisso eu sei que todos os empresários têm, e eu não lhe vou prometer que chega lá com menos esforço, mas seguramente que com o mesmo esforço conseguirá produzir resultados francamente mais significativos a partir do momento em que for preciso, no entendimento de quais são os pontos em que esse esforço deve ser colocado e, acima de tudo, depois quais são as alavancas onde poderá agir para ser mais produtivo, ter a sua equipa mais alinhada na execução consistente dos seus planos e depois, principalmente, atuar sobre as vendas, o lucro e o fluxo de caixa da sua empresa. Vou-lhe deixar aqui algumas referências de empresários que passaram pelos nossos programas, pelos nossos cursos, pela aprendizagem do que nós temos para partilhar e que lhe vão mostrar que, de facto, a expectativa que lhe estou a criar agora é uma expectativa perfeitamente real. Fique com estes testemunhos durante alguns segundos e eu volto muito rapidamente para lhe falar mais sobre isto. Fique atento. Neste pouco mais de um ano, depois de ter feito os cursos comigo, quanto é que cresceram as vendas? 237,5%. Uou! Então 20% é para meninos, não é? Eu sinto que tenho um sócio sem tu teres cota.
O Paulo pode agora fazer um curso e dizer, não, agora não é 20, 30, 40, não, vamos pôr os 200, 300, 400, porque faz sentido. Quando as coisas se alinham... Bruno, e em muitos casos os resultados são esses. Assim. Percebes? Eu pago-te para tu me ajudares na gestão da empresa e é muito mais fácil despedir-te do que se fosses meu sócio. Só que tu trazes-me conhecimento, que eu não tenho tempo, não tenho paciência, não é a minha... Eu tenho que perceber algumas coisas, mas não tenho que ler aqueles livros todos que tu leste. Só quando nós falamos em 20, 30, 40, e isto acaba por ser também uma lição para quem está do outro lado, que são empresários, nós estamos a mostrar às pessoas aquilo que nós conseguimos com muita frequência e tem que ser um número em que as pessoas acreditem. Porque se eu for falar em crescer as vendas 237% nos próximos 12 meses, a esmagadora maioria das pessoas que vai ouvir vai dizer, este gajo é louco, não é? Este gajo passou-se. Do ano passado para este ano, a subida, lá está, até o semestre, até o primeiro semestre, a subida foi de 132%. Uau! Um dos pontos fortes seria a informação, Inês? Informação, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É antecipar erros que, não sei se tu já os cometeste ou se viste os outros a cometer. Agora não me deixas a mim uns cometer. Cometi eu. De lucro, estamos a falar numa subida do ano passado de 209%. E do ano passado para este ano, até o final deste semestre, estamos a falar em 104%. 104%? Desde em lucro. O primeiro semestre, em lucro. Incrível. É trabalho. É trabalho. É trabalho. Mas é um trabalho que deixou de ser tanto à bruta, é um trabalho com inteligência, com planeamento, com estratégia, com coerência. Bruno, então, eu não sou maluco. O que eu ensino funciona. Não, o Paulo é maluco, claramente é maluco, mas é um maluco muito saudável que nos torna nós, que somos completamente loucos, em visionários. É preciso ser maluco para se conseguir dar um empurrão na normalidade e para chegarmos à frente e dizermos, ok, nós conseguimos realmente, já não temos que viver com base naquela sensação de que temos que ter um ordenado fixo ao final do mês, que aquilo é que é bom, que aquilo é que nos vai dar segurança, que nos vai dar qualidade de vida. Não. Estes números podem ser chocantes para quem não conhece o Paulo, para quem não conhece aquilo que o Paulo ensina. Para nós diz, ok. O importante, acima de tudo, não é só a questão do número. O número é interessante, é importante, sem sombra de dúvida. Mas é o facto de ter dado esperança a alguém que estava completamente desesperado, apesar de ter um trabalho ou um contrato feito. E eu não vi esperança nenhuma na minha vida. Eu estava a ver que eu chegava aos 45, 46 anos com um AVC, com um ataque cardíaco, com qualquer coisa, porque estava completamente oprimido e não via realmente grandes soluções. E o Paulo veio trazer essa salvação, veio trazer essa luz, não, veio trazer com factos, veio trazer com conhecimento. Sim, não é milagre. Não é milagre, é trabalhar e saber trabalhar. E esse crescimento que se deu, neste momento eu passo para a minha equipa. Ora, cá estou eu de volta. O que é que achou destes testemunhos? Eu, fazendo aquilo que faço, é sempre a parte que eu mais gosto. Ver alguns empresários que de alguma forma nós tivemos a oportunidade de ajudar e mostrarem, partilharem com toda a gente aquilo que de facto foi o resultado da colaboração connosco e o resultado principalmente da aplicação daquilo que aprenderam connosco. Bom, nestes cursos, normalmente aquilo que acontece agora é que alguém aparece a contar-lhe uma história de como, de alguma maneira, foram muito mal sucedidos durante algum tempo, como de alguma maneira viveram com enormes problemas. Aliás, eu lembro muitas vezes de uma vez que estava a dar uma palestra para cerca de 200 pessoas ali no Estoril e o palestrante que entrou antes de mim contou uma história de grande dificuldade inicial, de quase ter morrido e depois a forma como ultrapassou tudo para ter uma vida de grandes realizações mais à frente.
e enquanto ia à casa de banho, na fase que antecedia a entrada no palco para dar a minha palestra e partilhar o meu testemunho, cruzei-me com um amigo que na altura era meu sócio e que, metendo-se comigo, brincando comigo, partilhou que eu nunca seria um grande orador, nunca seria um grande palestrante. E eu, percebendo que era uma brincadeira, resolvi perguntar-lhe porquê, e ele disse: porque tu nunca tiveste uma história de grande desgraça, de grande infelicidade, de enormes dificuldades, então nunca vais poder partilhar estas histórias. A verdade é que nos Estados Unidos criou-se muito esta imagem do palestrante que passa por todas as dificuldades. Eu muitas vezes até a brincar digo que o curso para ser palestrante nos Estados Unidos deve obrigar a viver algum tempo no carro, não é? Porque as histórias são muito parecidas. Viveu no carro, lavou louça na banheira, faliu 3 vezes, 4 vezes, até que um dia depois descobriu, viu a luz e descobriu o caminho para ótimos resultados. Eu não tenho uma história de enormes dificuldades, felizmente, vivo feliz com isso, nunca vivi no automóvel. Obviamente que a minha vida não foi sempre como é hoje, passei por dificuldades no início da minha carreira e ainda hoje, de vez em quando, acontecem coisas na nossa empresa que não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. De alguma maneira, as dificuldades fazem parte do drama da vida. Não há nenhuma altura, por muito que nós gostássemos ou eventualmente pensássemos que isso seria positivo, em que as coisas começam a correr de uma forma perfeitamente fluida e as dificuldades saem do caminho e acabou o drama e agora somos sempre felizes. Pelo menos em 52 anos de vida, nunca aconteceu comigo e nunca vi acontecer com mais ninguém. O drama da vida tem dificuldades, tem desafios, tem problemas incluídos e isso acho eu que é uma coisa que nunca sairá do caminho. Ainda que eu não tenha uma história de ter falido, ainda que eu não tenha uma história de ter passado enormes dificuldades, posso partilhar consigo que as minhas primeiras experiências como empresário não foram francamente positivas. Ou seja, eu consigo identificar-me exatamente e objetivamente em todas as dificuldades típicas em que os empresários passam. Então, tudo aquilo que eu vou partilhar consigo, eu vivi em primeira mão também enquanto empresário. Todas as dificuldades e todos os desafios, eu senti-os na pele. Apenas a única diferença para alguns outros casos que são um pouquinho mais dramáticos é que eu, de alguma maneira, tive a felicidade de conseguir sair airosamente de todas estas coisas. O que é que eu quero dizer com isso? Nunca fali, nunca contraí um volume de dívida que estivesse com dificuldades em pagar ou que, em algum ponto, não conseguisse pagar. Nunca tive problemas com os bancos, nunca tive problemas com o fisco, nunca tive problemas desse género, porque, sentindo todas as dificuldades, fui sempre conseguindo encontrar soluções para elas. Mas sim, o início da minha carreira como empresário, eu cometi todos os pecados. Todos os pecados clássicos eu cometi. Tive apenas a felicidade de não ter um resultado mais dramático do cometimento desses pecados. Então sim, nas minhas primeiras experiências empresariais, eu trabalhava demasiadas horas, eu era esforçado, sempre fui, felizmente, mas trabalhava muitas horas e não conseguia nem manter a minha equipa alinhada, nem gerar quer o volume de vendas, quer principalmente o lucro e fluxo de caixa que eu tinha como expectativa na altura em que montei esses primeiros negócios. E talvez a grande diferença de mim, ou do meu passado empresarial, para a maior parte dos passados empresariais com quem eu hoje me deparo no meu dia-a-dia, é que eu tive sempre a ideia de que deveria haver um caminho melhor para fazer as coisas e que se eu buscasse o conhecimento e, principalmente, se eu buscasse o exemplo daqueles que tinham melhores resultados, eu haveria de encontrar uma solução para isso. E porquê é que eu penso assim? Talvez seja difícil dizer-lhe exatamente porque é que há de ser assim. Eu acho que na minha natureza sempre houve um pouquinho disso. De alguma maneira, e por alguma razão que eu não lhe consigo explicar, tudo aquilo que eu fiz na vida, fiz sempre procurando
o exemplo daqueles que faziam melhor. Eu tenho um passado como atleta, na minha infância e juventude, fui jogador de ténis, e aquilo que imediatamente eu procurei fazer, desde os 8, 9 anos, quando comecei a jogar, era ver os que jogavam melhor e tentar imitar a forma como eles faziam. Então, eu desde os jogadores mais velhos do meu clube, os que jogavam melhor, eu via como eles aplicavam as técnicas, eu via como eles tentavam fazer as coisas, e eu experimentava, fazia como um, fazia como o outro, imitava a técnica de um, imitava a técnica do outro, ficava atento aos movimentos estáticos também, logo com 8, 9, 10 anos. Depois via os grandes craques da altura, Bjorn Borg, John McEnroe, Jimmy Connors, e experimentava tudo o que eles faziam. Então eu lá ia e tentava bater uma esquerda com 2 mãos e depois tentava bater com uma e ia procurando para mim aquilo que funcionava. Sempre foi assim que procurei fazer e por alguma razão sempre me foi saindo mais ou menos bem. Tive alguma experiência como jogador de futebol também e fazia exatamente a mesma coisa. Via como é que faziam os jogadores que eu mais admirava e depois tentava fazer igual. Na minha infância houve um jogador acima de todos os outros que se destacava, o Paulo Futre. E o Futre era canhoto como eu era, então quando eu jogava futebol eu imitava aqueles movimentos, e ainda hoje ele fala dos movimentos com os braços, as fintas para dentro, e eu via como ele fazia, eu tentava imitar e mais ou menos as coisas saíam dentro daquilo que era possível, de uma forma em que eu me tentava aproximar e tentava tirar o melhor resultado possível. E isso por alguma razão foi sempre intuitivo, nunca ninguém me ensinou a fazer. Quando começa a minha carreira profissional, vou exatamente da mesma forma. Eu tive uma carreira de 10 anos a trabalhar na banca de gestão de patrimónios financeiros, então eu auxiliava milionários na gestão dos seus patrimónios e como gestor de ativos financeiros, a minha preocupação era exatamente a mesma. Como é que fazem os melhores? Então, quando eu comecei a gerir ativos financeiros, comecei a identificar aqueles nomes. Warren Buffett era o nome que aparecia à frente de todos os outros. Eu fui estudar a história da vida dele, eu fui estudar as suas técnicas de investimento, eu fui estudar a sua filosofia e mentalidade e ainda hoje Warren Buffett não deixa de ser, eventualmente, a maior referência da minha vida profissional e, a muitos níveis, também da minha vida pessoal. Tal foi a admiração que eu fui granjeando por este senhor. Depois outros nomes como Philip Fisher, Peter Lynch, outros grandes investidores que tinham linhas de investimento que me faziam, por um lado, racionalmente e logicamente sentido, mas por outro lado, muito importante, que tinham registros históricos de bater o mercado constantemente. Ou seja, por alguma razão, estes senhores conseguiam de uma forma consistente e ao longo do tempo bater os resultados do mercado. E o que eu fiz enquanto gestor de ativos durante 10 anos foi estudar todas estas filosofias, tentar aplicar e ver que resultado eu teria. E os resultados para mim, como gestor de ativos financeiros, felizmente, foram sempre muito bons. Eu sempre que geria ativos financeiros fui tendo retornos acima da média do mercado. E ainda hoje, em que os únicos ativos financeiros dos quais eu faço gestão são os meus próprios ativos financeiros, das poupanças que fui acumulando ao longo da minha vida, mais uma vez, os meus retornos e se juntarmos à minha experiência profissional, a minha experiência pessoal como gestor de ativos financeiros, vão sendo já também talvez 20, 25 anos a gerir ativos financeiros, aliás, 25 anos seguramente, pelo menos, a gerir ativos financeiros e sempre com retornos acima da média. Há alguma coisa especial em mim? Não. Apenas a capacidade de estudar aquilo que resulta para outros e ir afinando a minha abordagem para que ela se aproxime o mais possível daquilo que fizeram estas pessoas e ir medindo o resultado para ver se esta aproximação está a ter, para mim, bons resultados. Mais à frente, como consultor de empresas, foi assim que fiz também. Minha primeira preocupação foi estudar todos os trabalhos que foram feitos nesta área. Foram mais de 500 livros lidos até agora sobre gestão de empresas, ver tudo o que resultava em todas as áreas do negócio, desde a área financeira, a área das vendas, a área do marketing, liderança, recursos humanos, processos operacionais, contabilidade de gestão.
todas as áreas de uma empresa, tudo o que imaginar, eu fui à procura da melhor literatura que havia em todas essas áreas, tentar entender, ensaiar aquilo que poderia funcionar melhor ou não, ensaiar na minha própria empresa, ir partilhando com os empresários com quem eu tinha a oportunidade de trabalhar e ver como é que iam resultando todas estas coisas. Então são 20 anos a apurar uma capacidade de leitura daquilo que acontece numa empresa e a ganhar familiaridade com as alavancas que nós temos para agir sobre essa realidade e ir procurando obter resultados nas empresas. E a minha experiência, aquilo que eu tenho para partilhar consigo, é que ao longo destes últimos 20 anos, nós temos vindo sempre a afinar esta, vou-lhe chamar metodologia, embora não seja uma palavra que eu gosto especialmente, esta metodologia de leitura daquilo que acontece numa empresa e metodologia de procura de alavancar os resultados empresariais. Procura de encontrar alavancagem. Aquilo que eu aprendi, e vou adiantar-lhe já essa ideia para o ajudar a entender o que vai acontecer nestas próximas 4 aulas, nestas eventualmente cerca de 5 horas que passaremos juntos durante estas 2 semanas, uma metodologia de procura de alavancagem. E porquê? Porque se há coisa que eu aprendi nestes quase 30 anos de carreira, nestes 20 anos de mentoria, consultoria e coaching empresarial, é que tudo o que nós fazemos numa empresa, vou repetir, tudo o que nós fazemos numa empresa, todas as pequenas escolhas, todas as mais pequenas decisões, tudo o que se faz, seja por nós, seja por algum dos nossos colaboradores, ou adiciona alavancagem àquilo que nós estamos a fazer, ou subtrai alavancagem ao funcionamento da nossa empresa. Então, todas as pequenas decisões, todas as pequenas escolhas nos trazem ou nos subtraem alavancagem. Gerir uma empresa e, principalmente, procurar fazer crescer uma empresa trata de procurar alavancagem, trata de procurar adicionar alavancagem ao que nós fazemos, trata de tentar elevar os níveis de alavancagem que nós temos. Alavancagem é o fenómeno da multiplicação. Arquimedes terá sido, segundo aparentemente se sabe, a primeira pessoa a estudar na física o efeito das alavancas, e aquilo que ele percebeu é que uma alavanca na física teria o efeito multiplicador da força. Daí a frase famosa de Arquimedes: se me derem uma alavanca suficientemente grande e um ponto de apoio ideal, eu conseguiria, eventualmente apenas com um braço, mover todo o planeta. E é verdade, do ponto de vista físico, só depende da dimensão da alavanca e do ponto de apoio. O conceito da alavancagem trazido para as empresas é o conceito de entender que nós podemos multiplicar o resultado da utilização dos nossos recursos. Mais uma vez, deixe-me repetir esta ideia. Encontrar alavancagem é encontrar a forma de obter resultados multiplicados da utilização dos nossos recursos. E os nossos recursos são essencialmente 3 na gestão de uma empresa: tempo, pessoas e dinheiro. São os 3 recursos fundamentais que nós temos à nossa disposição como empresários para procurar uma alquimia que nos permita cada vez mais e ao longo do tempo multiplicar o resultado da aplicação destes mesmos recursos. Então, esta ideia fica aqui inicialmente, nós vamos explorá-la mais ao longo do tempo e vamos explorar mais nestas 4 aulas durante 2 semanas que vamos ver consigo. Eu vou-lhe deixar aqui mais um pequeno trecho de testemunhos de empresários que trabalharam connosco e que podem confirmar que esta ideia funciona pelos resultados que tiveram. Vai ser muito rápido, eu volto muito
depressa para voltarmos a partilhar aqui 3 ideias fundamentais que eu quero deixar-lhe nesta primeira aula e depois exploraremos tudo isto nas 3 aulas que faltam até o final do nosso curso. Então, fique com estes testemunhos, eu volto já já. Para mim, o mais importante é que eu passei a conhecer a minha empresa. Portanto, a única coisa que eu tenho pena é de não ter feito ainda mais cursos. Sim, muda tudo. Muda, Paulo, mudou tudo na empresa. Eu passei a entender exatamente aquilo que eu tinha. Porque eu muitas vezes só pensava no temos que vender mais e mais. E hoje em dia eu sei que nós temos que vender bem, eu sei aquilo que existe no estoque, eu sei onde é que está o dinheiro, eu sei para onde é que o dinheiro vai, de onde é que o dinheiro vem, quanto tempo ele demora a chegar. Mudou tudo. Era começar a medir. Aquilo que não é medido, não é gerido. Sim. Na prática, eu admito, eu não media nada. Media as vendas. E o que é que tu queres? Queres aumentar as vendas. Que não é nada aumentar as vendas, é o que é preciso fazer para trás. Não é? O que interessa é tudo o que está para trás. E eu tenho uma visão muito mais completa e real daquilo que eu tenho que gerir. Eu acabo por ser uma melhor gestora porque agora sei aquilo que eu estou a fazer e para onde é que eu tenho que olhar. Nós éramos uma empresa com uma série de dificuldades, que faturávamos na altura, não sei, 600, 700 mil euros por ano, e passámos a ser uma empresa com imensas dificuldades que faturamos de 4, 5 milhões por ano. Olá, cá estou eu de volta depois de mais estes magníficos testemunhos. Confesso-lhe que uma das coisas que eu mais desfruto na minha vida é exatamente receber as histórias dos empresários que de alguma forma tiveram um impacto ou sentiram um impacto positivo da nossa contribuição, da nossa colaboração e que de alguma maneira também puderam ver as suas vidas melhorar por força de partilharem algumas ideias connosco e passarem a ter uma visão eventualmente um pouco diferente das suas empresas que lhes permitiram depois ir afinando as suas escolhas e melhorar os seus resultados. Agora, deixe-me explicar-lhe as 3 ideias fundamentais que eu tenho para partilhar consigo nesta primeira aula. A primeira ideia, vou começar por lhe contar uma história exatamente para que entenda como é que esta ideia apareceu na minha vida. Vamos voltar atrás a 2004, ao início da minha atividade como empreendedor. E em 2004, lá atrás, eu estava a lidar com imensas dificuldades nas minhas primeiras aventuras empresariais e cruzei-me em determinada altura com alguém que veio a ser depois um grande amigo, um senhor irlandês chamado Paul Fagan. E depois de passarmos 2 dias juntos, quando eu o visitei em Dublin, ele ofereceu-me um livro que disse que poderia ajudar-me bastante com algumas dificuldades que eu estava a ter na altura. O livro chamava-se The E-Myth, o mito do empreendedor. É um livro que está traduzido para português do Brasil, mas por alguma razão nunca veio para Portugal. Será fácil para si, se ficar curioso, no entanto, encontrar o PDF em português do Brasil, que está a circular livremente na internet faz já alguns anos. O mito do empreendedor. Por que não funcionam as pequenas empresas e o que fazer sobre isso? E ler esse livro, e lembro-me perfeitamente que o li durante umas férias que passei em Mil Fontes, foi uma experiência, de alguma forma, transformadora. E porquê? A sensação que eu tinha enquanto estava a ler o livro era de que este tipo conhece-me, este tipo quem? Michael Gerber, o autor do livro, este tipo conhece-me e escreveu este livro a pensar em mim. Porque enquanto lia o livro, eu consegui identificar todas as coisas de que ele falava na minha ação empresarial. Ou seja, ele conseguia identificar todos os estrangulamentos típicos dos pequenos negócios e na minha curta experiência empresarial na altura, eu revia absolutamente todos em mim. Este livro, até hoje, do ponto de vista do diagnóstico da situação típica do empreendedor, do pequeno empresário, foi sem dúvida nenhuma o melhor livro que eu li e ainda hoje o recomendo a toda a gente.
Considero hoje, e depois de 20 anos de aplicação das suas ideias, ou da maior parte das suas ideias, que este livro é francamente melhor no diagnóstico do que propriamente nas soluções que apresenta. E não me interprete mal, estas soluções, lá quando ele foi escrito, ainda no século XX, muito provavelmente eram ótimas soluções. Eu acho é que as coisas mudaram bastante na atividade económica, principalmente a partir da virada do século, e hoje algumas daquelas ideias, talvez, pelo menos na minha experiência, já não funcionem tão bem. Mas do ponto de vista do diagnóstico, continua, na minha opinião, a ser quase perfeito. Do que é que esse livro nos fala? E eu recomendo que o leia. Fala-nos exatamente daquilo que ele chama o mito do empreendedor, que é o mito de que a maior parte das pessoas que se estabelece por conta própria que são verdadeiros empreendedores. E aquilo que o Michael Gerber nos ensina é que quem se estabelece por conta própria normalmente não é, do ponto de vista da sua mentalidade, da sua abordagem aos negócios e às empresas e ao funcionamento das mesmas empresas, não é um verdadeiro empreendedor. É sim um técnico que por alguma razão se decidiu estabelecer por conta própria. Um técnico estabelecido por conta própria, por alguma razão. Qual pode ser a razão? Muitas vezes acha que é muito bom técnico e que deve dar uma chance a si mesmo de montar a sua própria empresa, outras vezes acha que é melhor do que o seu patrão atual e decide que se o seu patrão tem resultados, que ele terá ainda melhores resultados. Outras vezes simplesmente é alguém que por alguma razão ficou redundante no mercado de trabalho e que decide empreender como forma de combater o seu próprio desemprego, seja qual for a motivação. A maior parte dos pequenos empresários são técnicos que se estabelecem na área técnica que eles dominam. É o caso típico do chefe de cozinha que abre um restaurante, o caso típico do cabeleireiro que abre um salão e por aí vai. E qual é o problema de eu me estabelecer na área técnica que eu domino? O problema de eu me estabelecer na área técnica que eu domino é que normalmente, quando eu me estabeleço na área técnica que eu domino, quando eu inicio as operações da minha empresa, eu vou trabalhar nessa área técnica. Então o chefe de cozinha vai cozinhar, o cabeleireiro vai cortar cabelos. E não haveria nada de errado em relação a isso, se nós entendêssemos que, para além do trabalho técnico, é preciso fazer outros trabalhos numa empresa, nomeadamente o trabalho de gestão da empresa e o trabalho de empreendedor, ou seja, o trabalho estratégico que é preciso fazer na empresa também. Então, se numa fase inicial dividíssemos a abordagem empresarial em 3 áreas fundamentais, essas seriam, segundo o Michael Gerber, e a minha experiência confirma o mesmo tipo de conclusão, a área técnica, a área de gestão e a área de empreendedorismo. Deixe-me tentar explicar-lhe um pouco melhor que 3 perspectivas são estas e que 3 abordagens são estas. O técnico é alguém que vive no presente, ou seja, é alguém que assegura que as operações diárias do negócio funcionam perfeitamente, que a empresa abre, que a empresa fecha, que a caixa é feita, que os clientes são atendidos, que de alguma forma recebemos encomendas ou que fazemos vendas e que depois entregamos aquilo que vendemos. O dia a dia da empresa. E esta é normalmente uma função que está perfeitamente assegurada por quem se estabelece por conta própria. Fazer com que as operações diárias funcionem. Mas eu acredito, e o Michael Gerber terá entendido isto muito antes de mim e ter-me-á ajudado a entender também, que é necessário também haver uma abordagem empreendedora, uma abordagem estratégica. O que é esta abordagem empreendedora? É a capacidade desta pessoa viver no futuro. O que é que significa viver no futuro? Ver aquilo que ainda não aconteceu. Ser capaz de imaginar é a melhor palavra possível. Criar uma imagem e imaginar do que a empresa deverá ser a 1 ano, a 3 anos, a 5 anos e, eventualmente, aquilo que ela poderá ser um dia. Um dia no futuro, um dia num futuro longínquo. Ou seja, ter a ambição de fazer com que a empresa cresça
para se tornar qualquer coisa francamente melhor do que aquilo que é hoje, do que aquilo que é no dia em que ela está a funcionar. Ou seja, é alguém que vive sempre no futuro a imaginar o que é que poderia ser se fizéssemos muito melhor do que estamos a fazer hoje. E esta visão empreendedora é absolutamente fundamental para assegurar o crescimento da empresa. É absolutamente fundamental para assegurar a sobrevivência de longo prazo da empresa. E porquê esta questão do crescimento? Porquê é que isto é importante? Porque, por alguma razão, parece ser uma lei da natureza que tudo o que não está a crescer, de alguma forma, está a morrer. Há uma vontade natural, universal, se quiser, de que as coisas progridam, de que tudo aquilo que é feito progrida. O crescimento de uma empresa é a natureza da empresa. O crescimento de uma empresa é servir mais pessoas de uma melhor forma. O crescimento de uma empresa é criar mais postos de trabalho, é remunerar melhor o risco que o empresário correu, é remunerar melhor o seu esforço, é contribuir mais para a sociedade onde ela está integrada. É como se a natureza de uma empresa fosse a de crescer. E quando a empresa não está a crescer, de alguma maneira ela estabelece a si própria um teto, o que significa que a partir daí a tendência é de crescer, ou seja, de diminuir, de atrofiar. Então, nós queremos que uma empresa tenha sempre uma fluidez natural na procura de ir sendo melhor a cada momento. Para isso, nós precisamos da abordagem empreendedora, precisamos da imaginação do futuro. É aqui que grande parte dos empresários começa por falhar. Deixe-me fazer aqui um parênteses para lhe comunicar uma coisa muito importante, fundamental nesta nossa primeira aula. A maior parte dos negócios que no mundo, isto são dados que o próprio Michael Gerber apresenta no seu livro, pode haver pequenas diferenças de país para país, muito pequenas, porque isto são dados que aparentemente ele terá tirado de todo o mundo. Poderá também haver pequenas afinações ao longo do tempo, mas as ordens de grandeza são essencialmente estas. 40% das empresas que são fundadas no mundo todos os anos, 40%, 4 em cada 10, fecham no primeiro ano de atividade, ou seja, não sobrevivem sequer ao seu primeiro ano de atividade. 80% destas empresas não sobrevivem aos primeiros 5 anos de atividade, ou seja, 8 em cada 10 iniciativas empresariais não sobrevivem sequer 5 anos. E, muito importante, 96% não sobrevive aos primeiros 10 anos de atividade. 9,6 em cada 10 não sobrevivem aos primeiros 10 anos de atividade. É absolutamente incrível. Então, aparentemente, sobram 4% das empresas sobrevivem aos primeiros 10 anos. Agora, sobreviver e prosperar são coisas verdadeiramente diferentes, tá? Porque das 4% que sobrevivem, estima-se que apenas 2% prosperem. E o que significa prosperar, para sermos o mais objetivos possível nesta informação? Significa manter um crescimento ao longo do tempo na sua empresa, ser capaz de gerar não apenas vendas, mas também lucros e fluxo de caixa e ter alguma efetividade no reinvestimento destes fluxos de caixa que permita a esta empresa passar a dimensão do 1 milhão de euros ou dólares de faturação. Aparentemente, as estatísticas são claras em dizer que apenas 2% das empresas que são fundadas conseguem passar a barreira do 1 milhão, seja de dólares, seja em euros, de faturação. E, de facto, a nossa experiência de acompanhar pequenos negócios ao longo do tempo confirma isto em absoluto. São muito poucas as empresas, é muito pequena a percentagem que passa o 1 milhão de faturação. E a grande limitação vem exatamente deste mito do empreendedor. É que até mais ou menos 1 milhão de faturação, eu consigo, sendo um técnico, ou seja, sendo apenas a pessoa que assegura o presente e as operações do presente, consigo com as minhas horas de trabalho levar a minha empresa até mais ou menos esta ordem de grandeza.
700, 800 mil, até 1 milhão de faturação. Às vezes até consegue passar um pouquinho daí, mas começa a correr também já muitos riscos se ganhar essa dimensão sem conseguir encontrar algum tipo de alavancagem, que é a ideia que eu lhe quero passar exatamente durante estas 4 aulas. E assim, apenas 2% conseguem de facto fazer este caminho. O que significa que há coisas que nós precisamos de resolver para poder ganhar alguma saúde na empresa, alguma sustentabilidade e desamarrar este crescimento de longo prazo. A empresa não tem que se tornar uma grande empresa, não tem que ser uma empresa multimilionária, mas é preciso que não sejamos nós a inibir o crescimento desta empresa, a estrangular o crescimento desta empresa, sob o risco de estarmos a acelerar o seu falecimento, usando aqui uma palavra um pouquinho mais dura. Eu nunca me esqueço de um grande empresário australiano que eu conheci, salvo erro, em 2009, em Sydney, um dos tubarões do Shark Tank australiano, John McGrath, que me disse, durante uma manhã que tive a oportunidade de privar com ele, mais do que uma vez, que o gargalo está no cimo da garrafa. Eu levei algum tempo a entender o que ele queria dizer com isso. O gargalo está no cimo da garrafa, mas depois de passarmos algum tempo e de conversarmos um pouco, eu entendi que o que ele me estava a dizer é que o estrangulamento está aqui. O estrangulamento é a cabeça do empresário, é a mentalidade do empresário, é o nível de conhecimento do empresário. Não podemos ser nós o estrangulamento da nossa empresa. Então, o trabalho técnico não chega. Este era um parênteses muito importante que eu queria fazer antes de lhe falar na terceira perspectiva e na terceira abordagem. Que perspectiva e abordagem é esta? É a abordagem gestora. Então, se o técnico vive no presente e o empreendedor vive no futuro, o gestor vive no passado. Destas 3 perspectivas, destas 3 abordagens, a personalidade gestora é a mais madura das 3. Porque enquanto o técnico é alguém que está essencialmente preocupado com a operação e não tem uma mentalidade verdadeiramente empresarial, é muito mais uma mentalidade de autoemprego e de procurar um sucedâneo para o seu salário. O empreendedor muitas vezes tem alguma ingenuidade porque é um sonhador e é importante que seja assim, mas há alguma ingenuidade e alguma falta de maturidade com frequência no empreendedor. O gestor é a nossa personalidade madura. É a personalidade que gera informação na empresa e usa essa informação para tomar decisões. Usa essa informação para gerir. Então, porquê é que eu digo que é a personalidade que vive no passado? É a personalidade que olha para aquilo que aconteceu e tenta aprender com isso. É a personalidade que gera indicadores dentro da empresa. É a personalidade que recebe a contabilidade financeira todos os meses e olha para essa contabilidade para entender o que está a acontecer e para, ao ler o que está a acontecer, entender quais são as alavancas e os botões que tem para atuar sobre essa realidade. E aqui deixe-me fazer-lhe mais uma vez um parênteses importante. Nós diagnosticamos muitas centenas de empresas todos os anos. No último ano, no ano de 2023, nós diagnosticámos mais de 800 empresas. Então, ao longo de 20 anos, pode imaginar que foram milhares de empresas. Nós também somos fanáticos por medir tudo, tentamos ser maduros empresarialmente e os nossos números dizem-nos que 2% das empresas que nós diagnosticamos, 2 em cada 100, recebe mensalmente a sua contabilidade face ao mês anterior, muito importante, porque há algumas que recebem mensalmente, mas recebem com um delay de 3 meses face àquilo que aconteceu. Não é isso que nós procuramos. Recebem mais ou menos até dia 15, dia 20 de cada mês a contabilidade do mês anterior e, num curto espaço de tempo, conseguem ler o que está a acontecer e atuar sobre essa informação. Então, esta é a personalidade gestora, é a personalidade que passa o tempo a analisar aquilo que aconteceu e a usar essa informação para tomar decisões. Decisões informadas, não apenas decidir com o estômago, e eu vou reconhecer que a nossa intuição tem muita importância, o nosso instinto tem muita importância, o estômago toma muito boas decisões, mas quando eu consigo cruzar o tal gut feeling, não é? A tal intuição com informação, eu apuro muitíssimo
a minha capacidade de decidir. Então, eu lembrei-lhe das estatísticas, que é para que leve a sério, muito a sério, tudo o que tenho para partilhar consigo. Eu gostaria muito que a sua empresa estivesse não apenas nos 4% que sobrevivem em 10 anos, mas nos 2% que passa o milhão de faturação, para que a sua empresa não seja para si apenas um substituto do salário, não seja apenas um autoemprego, não seja um sucedâneo de salário que permita um determinado estilo de vida à sua família, mas que seja, como eu acredito que uma empresa deve ser, um veículo de criação de riqueza, de criação de património. Eu acredito profundamente que o verdadeiro património de um empresário é quanto alguém pagaria pela sua empresa se a quisesse comprar, ou seja, o valor financeiro da sua empresa. A riqueza do empresário, e vou-lhe explicar isso um pouquinho melhor lá mais à frente, a riqueza do empresário não depende do seu estilo de vida, do carro que conduz, dos restaurantes que frequenta, dos lugares onde passa férias, não depende de nada disso, depende de quanto alguém pagaria pela sua empresa se quisesse comprá-la, mesmo que ele nunca a queira vender. Ou seja, o nosso património é a nossa empresa e já de seguida já lhe explico melhor esta ideia. Então, lembre-se disso. É importante que a nossa empresa, na minha perspectiva, na minha visão, seja mais do que apenas um substituto de um salário para eu providenciar para a minha família. Pode ser também algo que me dá uma solidez patrimonial para também providenciar para a minha família e, quem sabe, poder proporcionar aos nossos filhos uma vida, eventualmente, ainda melhor do que eles teriam se a nossa empresa não proporcionasse apenas um salário para nós. Então, visar o crescimento da empresa, eu acredito que é absolutamente fundamental na atividade empresarial. Crescimento da empresa, vendas, lucro e fluxo de caixa. E esta é a segunda ideia que eu lhe quero passar, porque quase todos os empresários com os quais eu me tenho cruzado ao longo do tempo me falam exatamente do crescimento da sua empresa. Quase sempre a conversa é alguém que nos procura e que, de alguma forma, viu o nosso trabalho e o nosso trabalho a fez acreditar que a nossa colaboração tem o potencial de ajudar a levar a sua empresa mais longe. Então, quase todos os empresários com quem eu falo ou que me procuram me dizem: Paulo, eu acredito que eventualmente a vossa colaboração nos pode ajudar a fazer crescer a nossa empresa. E quase sempre eu devolvo a pergunta: o que é que entende por crescimento na sua empresa? O que é crescer? E quase todas as pessoas me respondem com vendas. Eu quero aumentar as vendas. E vendas é um razoável indicador do crescimento da empresa, mas eu também gosto de deixar claro que não é o único e provavelmente não é sequer o melhor. Entender o que significa o crescimento da empresa é absolutamente fundamental para eu poder ser efetivo como gestor da mesma empresa. Então, quase sempre, eu acabo por dizer a esses empresários que, se visa o crescimento da sua empresa, provavelmente procurou a pessoa certa ou a empresa certa, a nossa. Eu acredito que podemos ser a melhor ajuda que pode encontrar no mercado, exatamente para perseguir esse objetivo do crescimento da sua empresa, mas tento imediatamente deixar claro o que é que significa o crescimento dessa empresa. Começo por lhe dizer que, por incrível e lapaliciano que possa parecer, a primeira coisa que vamos precisar é de um plano. Se eu quero fazer crescer a empresa, eu preciso de um plano do crescimento dessa mesma empresa. E, ainda que seja de facto lapaliciano, mais uma vez, apenas 3% dos empresários com quem falamos têm alguma coisa parecida com aquilo que pode ser um plano de crescimento nas suas empresas quando nós nos cruzamos com eles. Têm algumas boas ideias, muitas vezes têm as coisas mais ou menos claras na sua cabeça, mas um plano escrito, formalizado sobre aquilo que eu acredito que deve ser o caminho futuro da minha empresa, apenas 2% têm qualquer coisa que se pareça com isso e nem sempre é um plano com a mínima qualidade. Agora, você pode estar a ouvir aquilo que eu estou a dizer e a pensar: mas um plano o quê? 500 páginas escritas por um MBA de Harvard? E aquilo que eu costumo dizer é que não. Às vezes 2 ou 3 páginas manuscritas são já um plano suficientemente bom para a maior parte das nossas empresas. Porquê? Porque as pequenas e médias empresas não têm um nível de complexidade que nos obrigue a tanta coisa para fazer um plano de crescimento. Então, a primeira coisa que ajudamos as empresas a fazer é um plano, saber o que precisa de ser feito.
Agora, muita atenção naquilo que eu lhe vou dizer, porque este é um dos maiores erros que as pessoas cometem no que respeita ao planeamento. A maior parte dos empresários tende a confundir a definição de objetivos com o planeamento. Então, quando nós diagnosticamos, muitas vezes nós perguntamos pelo plano e as pessoas dizem-nos sim, tenho um plano já há 5 anos. Quando nós vamos ver o plano, é apenas uma definição de objetivos. Definição de objetivos é muitíssimo importante, eu não vou discutir que não. É obviamente que é absolutamente fundamental saber definir objetivos. Mas esse é só o início do plano. Um plano de verdade implica uma antecipação das atividades que eu acredito que devem ser desempenhadas para atingir os objetivos. E não apenas uma antecipação das atividades, implica também a existência de uma calendarização das mesmas atividades, uma priorização dos principais aspectos que devem ser trabalhados e uma organização dos recursos que estarão à disposição para fazer esse caminho. Ou seja, um plano, por muito fundamental que seja, por muito básico, no bom sentido que seja, tem que, pelo menos, considerar estas coisas. Considerando estas coisas, eu poderei considerá-lo um plano e não apenas uma definição de objetivos. Então esta é normalmente a primeira mensagem que eu passo aos empresários e se segue os meus conteúdos nas redes sociais, muito facilmente vai perceber que eu passo muito tempo a falar da atividade de planeamento, porque é uma das mais fundamentais, para não dizer a mais fundamental, da atividade empresarial. Conseguir antecipar o que nós queremos que aconteça. Não apenas antecipar o destino, mas também antecipar o caminho, dizendo isto de uma forma mais simples possível. Esse plano deve, sim, prever o crescimento das vendas. Estou de acordo com os empresários que confundem o crescimento da sua empresa com o crescimento das vendas até este nível, deve começar com o crescimento das vendas, então deve ser uma das coisas que está planeada e antecipada, mas, e agora vêm os aspectos que normalmente são esquecidos, não pode esquecer os outros aspectos do crescimento da empresa. Porque uma empresa não serve apenas para gerar vendas. A atividade empresarial implica que dessas vendas seja gerado um lucro. Não faz sentido a organização empresarial sem visar a geração de um lucro. Há sempre pessoas que discutem isto e eu respeito todas as visões e todas as opiniões. Aquilo que eu acredito é que se eu não viso o lucro, então eu devo procurar outro tipo de organização que não seja a organização empresarial. Nomeadamente a organização tipo fundação, tipo cooperativa, etc, etc, etc. Mas se a organização é empresarial, essa organização deve procurar um lucro. E vamos desdramatizar, não há nada de errado no lucro. O lucro é simplesmente conseguir produzir um excedente daquilo que foi semeado. É, de alguma forma, aquilo que o próprio camponês necessita é de colher mais do que plantou. Todo o camponês precisa de colher mais do que plantou. E porquê é que o camponês precisa de colher mais do que plantou? Precisa de colher mais do que plantou porque precisa de voltar a semear. Meus queridos amigos, é muito importante entender esta ideia. O camponês precisa de colher mais do que semeou porque precisa de voltar a semear. E uma empresa é exatamente a mesma coisa. A empresa precisa de criar um excedente face aos custos que necessita para gerar um determinado volume de vendas, precisa de gerar um excedente, um lucro, porque precisa de voltar a semear. E é dessa nova sementeira que vem o crescimento de uma empresa. O crescimento de uma empresa depende do reinvestimento dos lucros. É muito importante entender isto. E o crescimento de uma empresa é uma coisa que é positiva para toda a gente. Porque quanto mais a empresa crescer, não só remunera melhor o risco e o tempo do empresário, mas também serve melhor a sociedade onde está integrada, serve melhor um maior número de clientes, vou dizer outra vez, serve melhor um maior número de clientes, cria mais postos de trabalho e até se você quiser e tiver essa preocupação, gera mais impostos para contribuir para vivermos todos numa sociedade e num país melhor. Então, do lucro da empresa, eu acredito que só vêm coisas boas. Agora, também, obviamente, que há vários caminhos para chegar ao lucro. Agora, dentro da lei e dentro dos valores que são socialmente aceitos, dentro dessas regras, do lucro, eu só vejo que possam sair coisas boas.
Há caminhos perniciosos para atingir o lucro? Sim, mas aí temos a lei para, de alguma maneira, regular esses acontecimentos. E precisamos de acreditar nela, porque não temos nada de melhor para acreditar do ponto de vista da justiça. Então, partindo do princípio que é tudo obtido dentro dos valores que são socialmente aceitos e dentro da lei, o lucro, da forma como eu o vejo, é algo que só nos traz coisas boas. Possibilidade de reinvestir, possibilidade de servir mais e melhor os nossos clientes, de estabelecer melhores relacionamentos com os nossos fornecedores, de criar mais postos de trabalho e melhores condições sociais e de remuneração a todas as pessoas que colaboram connosco e de contribuir para a sociedade onde estamos integrados através do pagamento de impostos. Eu só vejo coisas boas do lucro. Mas mais uma vez, o círculo do crescimento de uma empresa não se esgota no lucro. E não se esgota no lucro porquê? Por uma razão muito simples. Eu não posso pagar as minhas contas com lucro porque o lucro é uma figura teórica. Fique comigo, não se assuste. Eu vou explicar porque é que eu digo que é uma figura teórica. É uma figura teórica no sentido em que o lucro, propriamente dito, sendo uma figura muito importante e precisamos de o entender muito bem, é uma figura documental. Ele é, grosso modo, a diferença entre as faturas que eu emito e os custos documentais que me são imputados, seja custos de mercadorias, seja custos de fornecimentos e serviços externos, custos de pessoal, salariais e encargos sociais, custos de impostos, custos de amortizações, custos financeiros, ou seja, de vários tipos de custos documentais que nos são imputados, independentemente de terem sido pagos ou não e independentemente das minhas faturas terem sido pagas ou não também. Ou seja, a empresa precisa de conseguir transformar as vendas em lucro, mas muito importante, e muitos empreendedores, muitos empresários não têm isto claro, eu também preciso de saber transformar o meu lucro em fluxo de caixa, especialmente em fluxo de caixa operacional. E o que é isto, o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é exatamente a diferença entre o dinheiro que saiu e o dinheiro que entrou na empresa. Ou seja, a empresa precisa ter capacidade de transformar vendas em lucro e lucro em fluxo de caixa, porque é o fluxo de caixa que eu uso para fazer face às minhas responsabilidades. Eu não posso pagar aos meus fornecedores com lucros da empresa. Eles querem fluxo de caixa, eles querem que eu transfira dinheiro. Eu não posso pagar aos meus colaboradores os salários com lucros da empresa. Eu não posso dizer, vou-te dar uma parte dos meus lucros para pagar o teu salário. Não, ele vai querer dinheiro porque precisa de pagar a casa dele e a comida dele e talvez o colégio dos filhos, etc, etc, etc. Então nós precisamos de saber transformar a figura documental, a figura teórica, que é o lucro, no fluxo de caixa, que é dinheiro na conta bancária, pronto a fazer os pagamentos, a fazer face às responsabilidades que a empresa tem. E muito importante, e por isso é que eu digo que é um círculo, este fluxo de caixa é aquilo que eu tenho capacidade de reinvestir no crescimento da empresa. Então imagine 3 setas, imagine um círculo em que as vendas alimentam o lucro alimenta o fluxo de caixa e o fluxo de caixa volta a alimentar as vendas. Então é neste círculo do crescimento da empresa que nós encontramos esse mesmo crescimento. Na procura de gerar cada vez mais vendas, uma margem cada vez maior das vendas que são geradas e um fluxo de caixa operacional cada vez maior do lucro que foi anteriormente gerado, sendo o mais efetivo possível no reinvestimento deste fluxo de caixa. Se formos aqui a ser rigorosos, e vou-lhe deixar aqui, embora não tenha muito tempo para elaborar sobre isso, deixar-lhe até aqui uma ideia fundamental para guardar para si. Eu até quero que as minhas margens cresçam mais do que as minhas vendas e que o meu fluxo de caixa operacional cresça mais do que a minha margem. É o indicador de que a empresa está perfeitamente saudável e sustentável no futuro. Ela consegue gerar cada vez mais margem, cada vez mais fluxo de caixa das vendas que tem e que por isso tem uma maior capacidade de reinvestir nas vendas, fazendo todas estas coisas boas que o círculo do crescimento da empresa nos permite. Mas há um quarto aspecto que eu lhe quero falar e que eu entendo como o derradeiro, ou a derradeira forma de avaliar uma empresa.
de avaliar o crescimento de uma empresa. Eu acredito que se houvesse um indicador, ou se houver um indicador para avaliar o crescimento da empresa, esse indicador não deve ser as vendas, esse indicador não deve ser o número de colaboradores, esse indicador deverá ser o valor da empresa, o valor financeiro da empresa. Ou seja, o valor de uma empresa é quanto alguém pagaria por ela se a quisesse comprar, mesmo que eu não pense nunca em vendê-la. E deixe-me tentar explicar-lhe porque é que é importante que alguém estivesse disposto a pagar pela minha empresa, mesmo que eu não a queira vender. A razão é muito simples, porque o valor de uma empresa depende da dimensão, da previsibilidade e da consistência da forma como ela, no futuro, será capaz de fazer este círculo. Vendas, lucro e fluxo de caixa, vem da previsibilidade, dimensão e consistência das vendas, lucro e fluxos de caixa futuro, e é um cálculo da previsibilidade, dimensão e consistência desses fluxos de caixa futuros que é considerado o valor da empresa. Ou seja, quanto alguém pagaria por ela se a quisesse comprar. Então, mesmo que eu não queira vender a minha empresa, o crescimento da mesma significa que eu sou capaz de olhar para o futuro e ter não apenas um volume de vendas, lucro e fluxo de caixa bastante gratificante e satisfatório, da maior dimensão possível, mas acima de tudo que estas vendas, lucros e fluxos de caixa futuras são altamente previsíveis e consistentes. Então, mesmo que eu não queira vender a empresa, eu quero, seguramente, como empresário, conseguir olhar para o futuro e ver que há previsibilidade nas minhas vendas futuras. É isto que um empresário procura, é isto que significa o crescimento. E por isso esta noção, esta ideia, é fundamental que o meu amigo que está a ver este vídeo e que é empresário ou pretende vir a ser, desde já comece a integrar na sua mentalidade e na sua forma de pensar. Eu quero ser capaz de visualizar da forma mais consistente possível as vendas, lucros e fluxos de caixa futuros da minha empresa, porque daí depende quanto alguém pagaria por ela, mas daí depende também a gratificação que eu vou tirar da empresa no futuro. Então, o círculo do crescimento de uma empresa é exatamente isto. Vendas, lucro e fluxo de caixa, e na medida em que estas vendas, lucro e fluxo de caixa se materializem, aumentará ou diminuirá o valor da minha empresa, que em rigor é aquilo que eu procuro, aumentar o valor da minha empresa. E esta era a segunda ideia que eu tinha guardada para partilhar consigo hoje. Mas vamos à terceira, que é, em rigor, depois, o grande fundamento de tudo aquilo que nós fazemos, que é a tal ideia de alavancagem. Elaborar um pouco mais sobre o que é isto de alavancagem. Então, alavancagem numa empresa pode vir essencialmente de 3 fontes. Depois, ao longo destas 4 aulas, eu vou-lhe mostrar uma metodologia de procura e construção da alavancagem. A metodologia que nós, na nossa empresa, desenvolvemos ao longo dos últimos 20 anos. Mas hoje vou-lhe deixar 3 ideias fundamentais. Nós conseguimos o primeiro nível de alavancagem, e mais fundamental para si que é empresário, é a alavancagem através de outras pessoas. Ou seja, a minha capacidade de usar o tempo, o conhecimento, as competências de outras pessoas para multiplicar a minha capacidade de produzir. Se pensar em número de horas, é relativamente simples. O que é que nós pessoalmente conseguimos fazer? Bom, aquilo que nós conseguirmos encaixar no número de horas que estamos dispostos a trabalhar. E é por isso que muitos empresários tendem a trabalhar demasiadas horas. Então, se eu quiser trabalhar 8 horas, há um conjunto de tarefas que eu consigo fazer, e por isso é que muito rapidamente quase todos os empresários dão com eles a trabalhar 10 horas, 12 horas, às vezes 14 horas, e quem sabe pontualmente até mais do que isso, 16 horas, etc. e por aí vai. E depois também muitas vezes deixamos de ter fins de semana, ou começamos a trabalhar ao sábado, às vezes já estamos a trabalhar ao domingo, trabalhamos de noite, às vezes deixamos de ter férias. Porquê? Exatamente porque são as nossas horas, o número de horas que nós temos à nossa disposição, que está a servir para, de alguma forma, mascarar, vou usar talvez uma palavra mais bonita, manter sob controle todas as ineficiências da empresa.
Então, se o meu número de horas serve para cobrir, para, de alguma forma, manter sob controle todas as ineficiências da empresa, é fácil entender que a empresa só cresce até ao limite do número de horas que eu tenho à minha disposição. E essa é uma das principais, se não a principal razão, pela qual a maior parte das empresas não consegue passar do tal teto de $1 milhão ou euros de faturação. Porque o empresário chega a um ponto em que não tem mais horas para conseguir dar e, por consequência, a empresa não cresce. E é aí que aparece a absoluta necessidade de alavancar através de outras pessoas. Ou seja, se eu recrutar outras pessoas, souber delegar uma parte do que é preciso fazer nessas outras pessoas, eu consigo multiplicar as minhas 8, 10, 12 horas de trabalho por mais 8 horas de um colaborador, 8 horas de outro colaborador, 8 horas de um terceiro, de um quarto e por aí vai, de acordo com o número de colaboradores que eu tenha a capacidade de liderar empresarialmente. Ou seja, não há limite para o número de pessoas que eu conseguir trazer para a minha organização, a não ser a minha capacidade de organizar esses colaboradores segundo uma determinada liderança, e isso é uma coisa que nós vamos ver depois também melhor mais à frente nas outras aulas, com o sistema de alavancagem que eu irei partilhar consigo nessas mesmas aulas. A partir de um certo ponto é preciso criar uma estrutura, mas eu vou explicar-lhe direitinho como é que isso se faz. Então, alavancar através das outras pessoas é eu ser capaz de usar os meus colaboradores para multiplicar o número de horas que temos à nossa disposição para lidar com a complexidade que nos trazem mais operações, mais clientes, mais fornecedores, mais transações, mais volume de vendas, etc, etc, etc. Então eu preciso de mais colaboradores para fazer tudo isso, mais horas de trabalho, mas eu também consigo alavancar se esses colaboradores tiverem determinadas competências que eventualmente até eu não tenha. Então, quando nós conseguimos multiplicar não apenas por horas de trabalho, por horas de trabalho, mas também através de competências, de conhecimento que esses colaboradores trazem e que vão ser úteis para a empresa, eu aumento, mais uma vez, o nível de alavancagem. Então, conseguir liderar outras pessoas permite o primeiro nível de alavancagem. Alavancagem através de outras pessoas. Outro nível de alavancagem que estará à minha disposição, e eu sou muito conservador pessoalmente na utilização deste, mas é um nível de alavancagem que é importante nós termos conhecimento e uma ferramenta que pontualmente podemos decidir usar, é a alavancagem financeira. Aliás, é até o nível de alavancagem que mais popular é em termos de léxico do mercado empresarial. A alavancagem financeira é, de alguma forma, utilização de recursos alheios à empresa para fazer crescer a empresa. Ou seja, a utilização ou de dívida, ou a abertura de capital a outros investidores, ou até muitas vezes a abertura ao capital do próprio empresário, através de suprimentos, aumentos de capital ou outras alternativas. Ou seja, é trazer capitais que foram gerados fora da empresa para multiplicar os resultados que a empresa é capaz. Então, a alavancagem financeira é outro nível de alavancagem que nós devemos conhecer e considerar, tá? O terceiro nível de alavancagem que eu terei para partilhar consigo é aquilo que nós chamamos de replicação de baixo valor. Replicação de baixo valor. É tudo aquilo que pode ser feito uma vez e a partir daí utilizado. Uma das formas utilizado para sempre, utilizado no longo prazo. Uma das formas clássicas de replicação de baixo valor é a construção, por exemplo, de software. Eu invisto muitas horas de trabalho e muito conhecimento na programação, mas depois de estar programado, a replicação desse software é uma coisa praticamente gratuita. Então, replicação de baixo valor é qualquer coisa onde eu invisto e que pode ser vendido para sempre. Fazer o trabalho uma vez, ser pago para sempre. Software é um desses casos de multiplicação. A indústria farmacêutica tem um dos casos de replicação de baixo valor,
também mais popular, que é investir na produção de uma droga, mas depois poder vendê-la para sempre. Mas nós, pequenos empresários, porque quando eu começo a explicar isso, as pessoas tendem sempre a dizer, mas no meu negócio não dá para implementar isso. Dá para implementar em todos os negócios com níveis de alavancagem diferente. Tudo o que eu faço uma vez e que posso usar para sempre é uma replicação de baixo custo. Por exemplo, desenhar um sistema, um processo para fazer qualquer coisa e depois contratar outra pessoa ou treinar outra pessoa para executar essa mesma coisa sem eu ter que envolver as minhas horas diretas. É uma das formas mais básicas de replicação de baixo custo. O trabalho é feito uma vez, é usado para sempre. Gravar um vídeo uma vez, poder usar esse vídeo por muitos anos, como eu estou a fazer agora. Replicação de baixo custo. Escrever um livro uma vez, vender esse livro para sempre. Construir uma cadeira uma vez, poder-me sentar nela para sempre. Então, tudo o que é fazer o trabalho uma vez e usar o trabalho que foi feito uma vez para sempre, são formas de replicar de baixo custo e todas as empresas podem procurar formas de fazer investimentos, querem tempo, querem dinheiro, em coisas que possam ser usadas para sempre. Então, muito importante ter a noção desta terceira forma de alavancagem. Então, eu hoje acho que já lhe deixei imenso conteúdo. Vou voltar aqui a sublinhar mito do empreendedor, 3 mentalidades, empreendedor, técnico e gestor, e do equilíbrio que eu consegui na minha vida entre as 3 personalidades. Daí dependerá uma parte muito importante do meu sucesso como empreendedor. Talvez numa fase inicial eu queira um equilíbrio de um terço nas 3 personalidades. À medida que a minha empresa vai amadurecendo, que eu vou encontrando alavancagem, que ela vai aumentando de dimensão, eu quero passar mais tempo como empreendedor e como gestor e menos tempo como técnico, seguramente isso, para que o meu tempo de técnico não seja o estrangulador, o gargalo está no cimo da garrafa, o estrangulador do crescimento da minha empresa. Depois, entender claramente o círculo do crescimento empresarial, o círculo virtuoso do crescimento empresarial, produzir vendas, gerar lucro, gerar fluxo de caixa, reinvestir o fluxo de caixa nas vendas para ao longo do tempo gerar o máximo valor possível e ter noção dos 3 níveis fundamentais da alavancagem. Alavancagem através de outras pessoas, alavancagem financeira, alavancagem através da replicação de baixo custo, como 3 alavancas fundamentais que depois vamos ver na nossa metodologia, que se aplicam ao longo do tempo em vários passos. Eu vou muito rapidamente deixar-lhe aqui, mais uma vez, pela 3ª vez nesta aula, alguns testemunhos de empresários que passaram por este processo com resultados incríveis. Vai ser muito rápido e depois volto também para me despedir de si com algumas indicações fundamentais para o resto do nosso curso. Então não vá embora, veja rapidamente estes testemunhos e eu volto já outra vez. Olá, o meu nome é Paulo Rodrigues, sou administrador do Grupo Filtrarte, somos uma empresa com 26 anos no mercado. Conheço o Paulo há cerca de 6, 8 anos e através dos conteúdos e das competências que temos vindo adquirindo com o Paulo, tomamos, eu e não só eu, também membros da equipa que fizeram muitas formações com o Paulo, temos vindo a tomar uma tomada de consciência muito mais abrangente e mais assertiva sobre os níveis críticos que definem o crescimento de uma empresa. Através da absorção e prática desses conteúdos, sentimos que a nossa empresa deixou de navegar a terra vista, mas conseguimos navegar em mar alto e ter objetivos mais ambiciosos e ter uma empresa com as fundações mais bem alicerçadas. A nível de crescimento, posso partilhar com grande orgulho que desde os últimos 4 anos temos crescido a um nível de 10, 15% ao ano. O meu nome é Nuno Pereira, sou responsável da empresa Cister Luso, que é uma empresa líder neste momento de cisternas e no acompanhamento dos transportadores em Portugal. E o que eu posso dizer sobre o Paulo é que mudou a minha forma de pensar, a forma que foi depois transportada para a empresa, tanto a nível pessoal, posso mesmo dizer, como a nível profissional, tentar passar toda
essa informação e essa cultura para a nossa empresa. Temos tido um aumento consistente dos resultados. Hoje somos líderes de mercado largamente em Portugal e o Paulo acompanha muitas horas da minha vida no carro, às vezes a correr, ouço os vídeos dele e tem sido uma grande referência. Ora, cá estou eu para me despedir de si nesta primeira aula e depois de mais estes magníficos testemunhos. Então, na próxima aula, e eu peço-lhe encarecidamente que não a perca, vai ser absolutamente fundamental para si, porque na próxima aula eu vou-lhe mostrar como é que pode aplicar tudo isto no seu caso concreto. Ou seja, vou-lhe mostrar como é que na sua empresa pode aplicar estas ideias para encontrar alavancagem, acelerar os resultados, ter uma vida empresarial mais gratificante, gerar mais vendas, mais lucro, mais fluxo de caixa, alinhar a sua equipa e ser muito mais produtivo. Para me despedir hoje, vou-lhe pedir aqui algumas coisas ainda, para além de que não falte na próxima aula. Vou-lhe pedir que nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Nós divulgamos diariamente horas e horas de conteúdo que estão desenhadas para o ajudar a atingir resultados em todas estas áreas. Então vá lá, siga-nos e fique atento a tudo aquilo que fazemos. Vou-lhe pedir, e é muito importante, que nos dê feedback neste vídeo. Então vá aqui, se viu o vídeo até ao fim, faça um comentário. Se gostou mais, gostou menos, se revê naquilo que eu expliquei, se sente algumas destas dores, se já encontrou soluções para isto. Então, vá por favor aos comentários. Se chegou até aqui, comente com qualquer coisa. Eu e a minha equipa vamos estar a comentar os seus comentários. Se tiver dúvidas, coloque também aqui. Nós vamos estar envolvidos com os comentários e a participar ao longo de todo o curso para que esta seja uma experiência interativa e verdadeiramente gratificante para si, que valha a pena este curso, que possa tirar o máximo proveito possível e, principalmente, isso é que me preocupa, aplicar na sua empresa. Também, se achar que este conteúdo, que este vídeo pode servir a alguém que conheça, sinta-se à vontade de o partilhar. Nós fazemos todos estes cursos gratuitos exatamente para que eles possam chegar ao maior número de pessoas possível, ao maior número de empresários e, de alguma forma, podermos contribuir para que o tecido empresarial em língua portuguesa seja cada vez mais próspero, tenha cada vez mais resultados e para que a experiência de sermos empresários seja uma decisão, mais uma vez, como tenho dito, altamente gratificante e que cheguemos a um ponto em que tenhamos a convicção de que foi a melhor decisão das nossas vidas. Então, não perca a próxima aula, nós vamos estar aqui consigo para o acompanhar durante estas 2 semanas. Não a perca, até à próxima aula, vá aos comentários, fique connosco.